essa reforma ataca a grande maioria da população brasileira. Se você imaginar que um trabalhador, para se aposentar nessa proposta do governo, vai ter que começar a trabalhar com 17 anos, trabalhar 49, depois com 65 anos. Impossível isso. Ou seja, vai jogar toda a grande soma dos trabalhadores e trabalhadoras a se permanecer só trabalhando, sem ter direito a utilizar uma aposentadoria digna. Nós acreditamos que é necessário a gente romper com esse processo, barrar essa reforma da Previdência e barrar os ataques que estão tendo a todos os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras desse país. Agora, como é que você rebate a justificativa dos proponentes desse projeto de que se a reforma não ocorrer, a Previdência vai quebrar? Como é que você justifica tudo isso? Bem, é uma questão de matemática até. Se a população perceber que 30% dos recursos, né, da Previdência são desviados para o governo utilizar com outro fim, se você pensar que 500 bilhões por ano são pagos somente de juros, se resolvesse isso, a Previdência teria dinheiro para fazer o que quiser. É claro que nós temos que rediscutir. As coisas não podem ser estanque. Agora, tem que se rediscutir as coisas de uma perspectiva de garantir direitos e não de retirar direitos. Isso é um ataque direto. E para servir a quem? Para servir a um pequeno grupo nacional e internacional que tem interesse em barrar isso. Para quê? Para que o setor financeiro, que é o grande vilão dessa história, possa se beneficiar com a reforma, porque vai obrigar que uma grande parcela da população vá buscar uma presença privada. É isso que está em jogo. Você, como sindicalista, é a favor ou contra a reforma trabalhista proposta aí pelo governo também? Totalmente contra. É uma reforma que ataca diretamente os trabalhadores. Se você pensar que uma reforma vai acabar com as entidades sindicais, vai colocar para o trabalhador negociar individualmente. Ora, que trabalhador em situação de defesa do seu emprego vai negociar e conseguir avançar nada? Não vai, ele vai aceitar qualquer coisa. É preciso que a gente garanta o fortalecimento das entidades, é preciso que seja contra a questão da terceirização. Nós temos que avançar. O governo popular que teve durante 13 anos fez aumentar o salário mínimo. Eu me lembro que nós lutávamos pelo salário mínimo de $100. Nós chegamos a mais de $300. Foi exemplo para o mundo inteiro. Nós precisamos avançar nas lutas dos trabalhadores e não retroceder. Quero dizer que a reforma da Previdência é um assassinato do povo pobre brasileiro, do povo do campo, da cidade, de um governo ilegítimo que não tem compromisso algum com a população mais carente desse país e se justifica toda a força popular, principalmente do Nordeste, dos trabalhadores do semiárido, do campo e da cidade, que precisa se reorganizar na defesa da sobrevivência das suas vidas, porque a aprovação da reforma da Previdência, da reforma do ensino, da reforma trabalhista, de um conjunto de medidas criminosas propostas pelo governo Temer, atenta diretamente contra a vida do povo brasileiro, principalmente contra a vida dos mais pobres, dos mais carentes, dos mais necessitados, daqueles que estão com jornada dupla de trabalho, como as mulheres, como os trabalhadores rurais, que na maioria das vezes começam a trabalhar a partir dos 8 anos de idade e tem jornada dupla de trabalho, que é a questão das mulheres. Então, de um governo que não tem nenhum compromisso com a população mais carente desse país. Portanto, colocar a população na rua, colocar os trabalhadores e trabalhadoras na tentativa de barrar esse golpe, de barrar esse crime que está sendo cometido contra o povo brasileiro, tem que fazer com que a gente ganhe o sentimento de cada cidadão brasileiro, de cada cidadã, porque é a defesa desse país que está em jogo. Nem dentro da base o governo tem apoio. 70 emendas foram apresentadas sobre pontos considerados críticos e polêmicos. O governo não tem consenso na sua base porque a sua base está se dissolvendo. A prova disso foi ontem a lista que foi colocada pelo Janot, que o governo está se dissolvendo a olhos nus. E a base começa a perceber isso e sabe que mesmo os mais radicais de centro de desenvolvimento mais à direita, sabe que essas reformas são reformas que prejudicam de fato o povo brasileiro. Nós sabemos que é necessário fazer uma reforma na Previdência, mas não da forma que está sendo proposta, não nos modelos que está sendo proposto e nem tampouco fazendo com os mais necessitados, os trabalhadores da classe mais baixa paguem essa fatura. Portanto, a base do governo se dissolve e não consegue ter a aprovação nem da sua base para a questão das reformas
E nós também não podemos aceitar nenhum tipo de manobra, nem tampouco estar fazendo emendas a essa reforma, porque essa reforma não interessa à população brasileira, não interessa aos trabalhadores e trabalhadoras, e nós temos que barrar essa reforma na íntegra para que a gente possa, dentro de um processo democrático, na eleição de um projeto democrático eleito pelo povo, a gente discutir a verdadeira reforma do trabalho, da previdência, da educação que o Brasil precisa.